A gente vai falar de Discovery, MVP, são os assuntos que o pessoal assim conhece essas palavras chique, mas as pessoas, ou os times que trabalham com Scrum, às vezes aplicam isso mal. Então, eu queria dar um pouquinho de contexto para isso e explicar o que significa. Então, o que vocês acham que é necessário para um produto de sucesso? Então, se vocês têm uma ideia, pode pegar aqui um post-it e escrever, né? Um produto de sucesso tem que ter uma boa ideia, por exemplo, tá? Eu, na minha vida de desenvolvedor, de product owner, eu já vi muita coisa mais falhando do que dando certo. Então, o que vocês acham que podem ser razões? Quais são as condições necessárias para um sucesso? E o que faz, então, falhar um produto? Então, quando você tem um produto, é para resolver algum problema. Faz todo sentido. MVP. Vamos falar o que é isso. Vamos descobrir isso. Uma ideia inovadora, algo diferente. Ah, aqui alguém fala de negócio, tá? Equilíbrio entre visão de negócio e necessidade do usuário. Ah, ok. Conhecimento sobre o público-alvo, legal. E por que vocês acham, então, que falham tanto? Vamos saber vender a ideia. Ok. Aqui temos uma mensagem. Ok. Má interpretação dos problemas. Falta de pesquisa de mercado. Não resolver o problema do usuário. Não ser funcional. Legal, legal. Aqui vou contar uma história de um problema que eu enfrentei. E vocês vão talvez reconhecer uma paisagem aqui da região de Minas. Tem uma natureza muito bonita lá. Então, eu vou lá mesmo, a mesma trilha, muitas vezes. E aí, o que aconteceu? Aqui, onde está agora Sítio Santa Rita, vocês estão vendo? Antigamente tinha uma mata lá, né? Uma mata bonita. E aí você vê o que aconteceu. O povo passou o trator, passou o rodo e acabou, a matinha não era. Eu me incomodei muito com isso. Lá perto também, outra coisa aconteceu. Lá tinha, esse caminho andava numa mata, quando você caminhava nessa mata, você estava numa sombra gostosa, sabe? Aí eu tive uma ideia, tá? Qual foi a minha ideia? Eu pensei, cara, isso me incomoda muito, fazendo caminhadas, eu estava pensando, nossa, mas talvez, que tal a gente bolar um app, sabe? Um app chique. E por que eu pensei num app? Porque uma vez eu vi alguém desmatando lá na minha terra do lado, e era uma área protegida, uma app. Eu fui lá na cidade de Franca, eu busquei a polícia ambiental, eu falei para eles, alguém está lá desmatando, está errado, aí eles falaram para mim, leva a gente lá. Que tal a gente ir? Porque imagine você ver alguma coisa acontecendo, e aí você poderia fazer uma denúncia ao vivo. Tipo, eu queria fazer simplesmente tirar fotos, clicar numa app, apertar um botão e a coisa ia diretamente para a polícia. Por quê? Porque uma vez, quando eu vi esse desmatamento do sítio Santa Rita, eu fiz a mesma coisa. Eu fui na polícia ambiental, aí eles falaram para mim, mas infelizmente isso já não é no o município de Franca, isso é Ibiraci. Eu falei, tá, mas você não pode encaminhar isso porque eu não conheço Ibiraci, não sei a burocracia. E eles falaram, não, a gente não sabe. Então, vamos simplesmente fazer um app, né, que vai, uh, que vai automaticamente contactar, ele vai olhar o mapa, né, se isso aqui é o mapa,
vai olhar diretamente onde que é e vai encaminhar, então, um e-mail ou alguma outra forma para a polícia certa. Os maiores problemas é quando alguém se apaixona pela ideia, você quer fazer porque você quer fazer, né? Você não pensa tanto no negócio, você não pensa tanto na viabilidade da coisa toda. O grande erro é, às vezes, alguém te apresenta, às vezes, alguém chega em você e fala assim, você agora é o Product Owner, você vai tocar o produto e essa é a ideia. O problema é, se a gente quer assumir a responsabilidade por um produto, a gente tem que, primeiro ponto, entender, primeiro passo, é para quem esse produto? Não, vamos falar assim, começando dos seus usuários, sabendo quais são as necessidades, a gente cria um produto com as funcionalidades necessárias que conseguem gerar um negócio sustentável. Só se vocês têm realmente respostas para essas perguntas básicas, vocês vão poder ter um produto que possivelmente pode ter um sucesso. Soa fácil, só que é fácil de errar. Resumindo, para simplificar, nós pensa, você faz. Isso aí é o primeiro grande erro, especialmente quando você usa abordagens ágeis. Essa separação. Porque isso vem da empresa tradicional. Então, eu fiz algumas anotações aqui, é isso mesmo, né? Então, esse é o primeiro grande problema. Tá, então, o que acontece? Primeiramente, por quê? Só para rabiscar rapidamente. O problema é... Não, eu vou responder essas perguntas um pouquinho mais para frente. Mas esse é o primeiro problema. Só que, então, o que a gente quer na agilidade? Qual a nossa ideia, né? De fazer cocriação, tá? Não só... alguém de vocês colocar o cliente no centro, né? Então, a gente não pode separar cliente, liderança e execução. Isso não funciona quando os produtos são complexos. Então, a gente quer fazer um processo de cocriação. Ou seja, a gente tem o time de entregas, digamos assim, né? E a gente precisa ter uma forma de colaborar de forma mais estreita com as lideranças, com as pessoas que têm um impacto no produto, com os clientes. Então, isso é o que Scrum se propõe. Scrum tem um mecanismo para fazer isso. Tal. Só que aí eu perguntei, e depois dos 6 meses, foi um sucesso? Aí ele falou, então, infelizmente, foi um fracasso. Então, aqui temos, então, uma hipótese, né, que não foi verificada de necessidade. Então, se vocês olham naquele board no início, esse primeiro ponto. O segundo, aliás, as necessidades. Primeiramente, quando você começa a criar um produto, você faz uma hipótese, quais são as necessidades que a gente acha que os usuários têm. Então, isso é o primeiro risco, que essa necessidade não existe. Não tem. Então, esse primeiro grande risco. Então, o risco da necessidade. Então, necessidade, quer dizer necessidade, não existe essa dor, não existe o desejo. Né? Pode ser isso. Axel, mas tudo isso não pode ser, né, não poderia ter sido avaliado numa discovery? Sim, mas a gente chega lá. É suficiente? Por exemplo, se você pergunta, você não gostaria de fazer uma denúncia? E às vezes o povo fala, eu gostaria sim. Aí você desenvolve todo um app, todo um trem, e você fala, tá, aqui, vai fazer? Aí você fala, mas, sabe, do jeito que você fez, não me atrai. Né? Então, a questão é, será que tua solução tem valor? Ou seja, é desejável você
eles querem pagar por isso. E às vezes eles até têm uma necessidade, mas eles não querem a tua solução. A tua solução não é boa o suficiente. Valor, tá? Agora, depois tem mais um problema. Às vezes eles têm a necessidade. Você tem uma solução fantástica, uma ideia de solução. Por exemplo, ok, você só tira uma foto e você aperta o botão e a denúncia vai automático. Mas, se o jeito que você faz o teu app é tão complicado que você tem que navegar por 3 níveis até achar o botão e a descrição mal feita, eles não acham o botão. Qual é o problema aqui? Aí eles vão até chegar a usar, só que não vão gostar e vão parar. Mas o problema, às vezes, eles não conseguem nem usar por causa de uma interface de UX, ou um UX mal feito. Uma interface, ou a experiência de usuário é mal feita. Então, olha só. Primeiramente, será que existe a necessidade? Segundo, a tua solução, ela atrai? E terceiro, dá para usar a tua ideia. Então, já temos 3 níveis aqui de riscos e uma depende até do outro, né? Discovery. Tá, o que é Discovery? Assim, é a palavra chique de inglês, mas o que é? É pesquisa, é experimentação e para validar especialmente a estratégia, né? Só que eu até corrigi, não é só estratégia, né? Mas porque isso implica que a gente faz isso uma vez, depois para. Também não é assim, tá? Mas tudo bem. Então, isso é. Então, como que a gente... Será que a gente não pode mitigar esses riscos antes de investir muito dinheiro? Essa é a ideia. Eu quero começar a investir o mais pesado quando tenho isso resolvido. Mas será? O fato é, como que se faz uma pesquisa antes? Então, se tinha basicamente... Se você olha, se tem o esforço para pesquisar, né? Aqui é de esforço de pesquisa. E aqui você tem um esforço de entrega, né? Da construção, digamos. No produto tradicional, quando você tem um produto onde você conhece o mercado, né? O mercado é conhecido. Por que é conhecido? Porque tem um histórico de sucesso já. Tá? Sabemos, podemos fazer aquela pesquisa de mercado tradicional. E aí, como que funcionava? Então, se faz um certo tempo uma pesquisa disso. Às vezes, você contrata uma agência, faz uma pesquisa de marketing, e aí eles te trazem um resultado, né? E aí você bola o teu plano e depois você passa para a produção. Tá? Pesquisa e depois produção. Que discovery, a pesquisa e a entrega não devem ser separados, mas tem que andar ao mesmo tempo. Você precisa trabalhar um pouquinho, aprender um pouquinho, ajustar e fazer um ciclo contínuo disso. Então, isso aqui que é o núcleo da ideia de abordagens ágeis, que nem Scrum. Então, como que seria isso? Então, se a gente usar agora esse mesmo tipo de diagrama, você tem, então, aqui o momento de discovery. Vamos chamar isso de pesquisa, né? Vamos pesquisar. E aqui temos o momento de delivery, que é a produção, digamos, a entrega. Tá. Quando você bola um produto, por exemplo, digital, complexo, você vai começar. É recomendável, né, de pesquisar. Só que o quanto, a questão é o quanto. Então, o teu processo vai ser assim. Você vai ter... Então, se isso aqui, comparando com o anterior, que era aquele momento que você mudava, né? Você mudava de pesquisa para produção, agora você vai ter um momento que é mais gradual. Você vai ter mais no início e depois
eu vou até desfazer isso um pouquinho. Você vai diminuindo, só que depois você vai sempre continuar. Você não vai parar. E ao mesmo tempo, se você olhar a entrega, como que se comporta a entrega? Então, no início, ela vai ser muito michuruca, não vai ter muito. Só que com o tempo, ela vai aumentando também. Tá? Então, aqui temos, então, o momento, o quanto que a gente está entregando. É um momento que cresce. Até que a gente chega um momento que a gente vai entregando se constantemente o trabalho vai focar mais em entrega. Então, aqui se começa, então, realmente os seus ciclos de produção. Então, aqui você vai criando, né, o teu produto que vai crescendo, é incremental, né? Essas abordagens ágeis são incrementais. Tá. Para eles poderem realmente validar a tua proposta de valor, você tem investir mais, né, em wireframes ou inclusive em protótipos interativos. Risco de UX. Cara, você vai ter que ter algo funcional para testar isso de verdade. Né? E se a tua solução tem valor, depende do caso, você pode até simular, você consegue ter um certo retorno. Então, aí entra a ideia do MVP. Então, temos um MVP, né, que é uma solução, uma versão simplificada do teu produto. Um exemplo, tá? Imaginem ou seja, o que eu quero dizer? Não dá para fazer um corte abrupto. Pesquisamos, agora desenvolvemos. A gente precisa se aproximar cada vez mais. A gente tem que balancear o investimento e construir o que é necessário para poder aprender. Um MVP é uma versão simplificada do seu sistema, do seu produto, que permite você aprender, permite você validar o que você precisa validar. Tá bom?